Vamos para mais uma etapa do nosso aprendizado. Vamos falar ainda de vetores, mas um tipo especial de vetor, que vai ser as strings. O que é uma string? É um vetor de caracteres. Simples assim. Toda vez que eu estiver falando de string, eu estou falando de vetor de caracteres. Então, vou mostrar os conceitos básicos de vetor de caractere, de string. Então, se é um vetor, eu tenho que dar um tamanho para ele. Vamos dar um tamanho 50. Qual que é uma das preocupações, ou a primeira preocupação com strings? Quando a gente está falando dos vetores numéricos, geralmente a gente está trabalhando, na maioria das vezes, nós estamos trabalhando com tamanho fixo. Então, se eu declaro um vetor numérico lá de inteiro, ponto flutuante de tamanho 10, é porque eu quero usar essas 10 posições. Tamanho 100, eu quero usar essas 100 posições. Não faz muito sentido, embora seja possível, dependendo do problema que se está tratando, é possível você ter um vetor numérico de tamanho 100 e usar só 10 posições, mas isso não é comum, justamente porque uma das nossas funções quando a gente está programando é fazer gestão do uso de memória. E a gente não quer desperdiçar a memória do computador declarando variáveis que a gente não usa, já que tudo que a gente está manipulando está em memória computacional. No entanto, com a string existe um pouco de particularidade. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre a quantidade de caracteres que a gente quer manipular. Por exemplo, se eu declaro uma string para armazenar nome de pessoas, cada pessoa tem uma quantidade diferente de caracteres. Se eu quero uma string para armazenar endereços, cada endereço vai ter um tamanho diferente de caracteres. Se eu tenho uma string para armazenar cidade, cada cidade vai ter uma quantidade diferente de caracteres. Então, essa é a primeira coisa, ou a primeira preocupação quando a gente trabalha com strings. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente declara uma string, um vetor de caracteres, a gente tem que superestimar a quantidade de caracteres que a gente vai usar. Então, por isso que eu coloquei 50. Vou pegar aqui um exemplo qualquer que vai ser, vamos, sei lá, cidade talvez. E vamos declarar aqui então uma string. Se é vetor de caracteres tem que ser char cidade. E vai ser de tamanho n. Então eu posso armazenar até 50 caracteres dentro da string cidade, ou do vetor caracteres seed, né, de cidade. Vou pedir para digitar essa string. Digite o nome da cidade. Ponto e vírgula. E tal qual os vetores que nós vimos até então, eu posso manipular, e em muitos dos exercícios eu vou precisar manipular percorrendo esse vetor do início até o fim dele, para cumprir uma determinada função. A gente vai fazer um exemplo aqui dentro dessa mesma atividade para visualizar como essas coisas funcionam. Eu posso ler e eu posso imprimir essa string. No entanto, aqui tem algumas particularidades. Eu já explico um pouco mais dessas particularidades, mas qual é o comando que a gente usa para ler e para imprimir? É o printf e o scanf. Quando a gente fala de string, a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai usar outras duas funções que facilitam um pouco a nossa vida. E a gente vai também explicar o porquê que facilita um pouco as nossas vidas. Estou pedindo para ele digitar uma cidade, ele vai digitar uma cidade, uma string. Então. E aí eu vou ler isso. O normal seria ler com o scanf, mas nós não vamos ler com o scanf, nós vamos ler com a função gets, que é uma função que ela é própria para ler string.
ela tem essa aplicação. Quero ler string, usa a função gets, não vou usar o scanf. Dá para usar o scanf? Dá, mas é um pouco mais complicado e em algumas situações tem muitas particularidades. O gets não, o gets é para a gente trabalhar com string. Do mesmo jeito, para imprimir uma string, eu vou usar o comando puts para imprimir. Então, estou substituindo o scanf por gets, estou substituindo o printf por puts. Dá para usar o printf normal? Dá, mas o puts ele é um facilitador. Já contextualizo também isso. Vamos executar esse código para ver se deu certinho. Paranaguá. Imprimiu Paranaguá. Li, Paranaguá, imprimiu. Se imprimiu é porque eu li, então funcionou. O que difere? E aí agora a gente vai começar a explicar o porquê do gets, o porquê do puts. Diferentemente do vetor, que eu sempre percorro ele da posição 0 até a última posição, que é o n, ou seja, o tamanho que eu declarei menos 1, isso não acontece na string. Posso percorrer isso do início ao fim? Posso. Mas o porquê que não ocorre nas strings? Porque a string tem tamanho variado. Então estou pedindo cidade. Paranaguá, uma determinada quantidade de caracteres. Pontal do Paraná, outra. São Paulo, outra. Então não faz sentido eu ficar desperdiçando computacionalmente, ficar percorrendo esse vetor da posição 0 até a posição 49. As strings elas têm uma particularidade, que existe um caractere específico que simboliza que a minha string chegou ao fim, que é o /0. Então, toda string, após o último caractere, tem um /0. Então, eu fui lá e digitei Paranaguá. Após o último caractere, que é o A, vai ter na posição seguinte do vetor um /0. Se eu digitar São Paulo, após o último caractere, que é o O, vai ter um /0. O gets, quando eu uso o gets para ler, ele vai pegar os caracteres, vai jogar automaticamente posição a posição do vetor e vai colocar esse /0. O puts, também na hora de imprimir, eu vou percorrer todo o vetor e quando eu encontrar o /0, eu não vou imprimir mais nada. A gente usa o gets e o puts justamente porque nos traz essa facilidade. Se eu quisesse ler um caractere, como é string, eu teria que ficar... Existe uma forma um pouco mais fácil, mas eu vou falar a forma um pouco mais difícil, que seria fazer um scanf perseguir posição a posição dentro de um for. Então, para cada caractere, o usuário teria que digitar um enter. E após esse último caractere digitado, eu teria que ir lá na posição seguinte e colocar um /0. A mesma coisa se eu quiser imprimir, teria que começar na posição 0, lá no meu vetor de string, no meu vetor de caracteres, imprimir posição a posição. Quando eu encontrasse o /0, eu pararia a minha execução. Então o puts ele tem essas, o puts e o gets ele traz essas facilidades, porque senão eu teria que usar algo muito parecido com o que está aqui, que é percorrer esse vetor para ler, para imprimir e ter o controle do /0. No caso do caractere, antes da gente, esse vídeo ele é mais conceitual, a gente vai começar no vídeo seguinte fazer um exemplo um pouco mais prático com algumas aplicações. Mas se eu tenho seed na posição 0, posição também inteira, isso aqui é permitido. Tá? Aqui, opa. O que eu estou fazendo aqui? Na posição 0 do vetor de caracteres seed,
eu estou colocando o caractere A. Estou mostrando isso para esclarecer e para deixar explícito como é a anotação. Toda vez que eu quiser fazer, que eu quiser manipular um caractere, eu tenho que usar o aspas simples. Então aqui a posição 0 de seed está recebendo o caractere A. Quando vocês verem isto daqui, aspas dupla é anotação para string. Por mais que isso aqui seja um único caractere, que é o caractere A, essa anotação significa que é a string, ou seja, um vetor de caracteres, que é formado por um único caractere, que é o caractere A. E isso daqui não vai dar, se eu compilar vai dar um erro de compilação, porque posição a posição eu recebo o caractere, não o string. Então o certo é fazer isto daqui. Então poderia fazer, aspas simples, pronto. Poderia fazer isso daqui, posição 1, posição 2, A. Vou colocar mais uma posição 3. Posição 3, água. E aí, toda string tem que terminar com /0. Então, esse é o símbolo que eu falei para vocês, que é final de caractere, /0. Precisa-se ter em mente, vou até comentar aqui essa leitura e fazer a impressão de novo, direto. Água, imprimir o água na tela. É preciso ter em mente, então, que sempre é preciso reservar uma posição para um /0. Se eu tenho uma string de tamanho 10, eu vou poder usar, de fato, 9 posições, ou colocar 9 caracteres, porque uma posição vai ser sempre para o /0, porque toda manipulação de vetor de caracteres, de strings, ele está baseado no /0. Toda a minha lógica sempre vai estar referenciado em cima do /0, porque o /0 indica o final da minha string e também indica o tamanho da minha string. Então, se eu tivesse que contar qual que é o tamanho da string seed, eu vou percorrer todas as posições, né? Então, na posição 0 eu tenho o A, na posição 1, na posição 2 eu tenho o U, na posição 3 eu tenho o A, na posição 4 eu tenho o /0. Qual é o tamanho da minha string seed? O tamanho do meu vetor é 50, mas o tamanho da minha string ele tem que ser 4. Eu percorro até o /0, eu nunca conto o /0, porque o /0 é só um marcador, é só algo para me dar uma informação. Então, eu encontrei o /0, eu sei que tudo que está antes do /0 é caractere útil. Nesse caso, a string seed tem 4 caracteres. Ela é uma string de tamanho 4, onde eu posso armazenar até 50 caracteres, que se eu quiser usar de preciosismo, 49 caracteres, porque 1 é para /0. Feita essa contextualização rápida, no nosso próximo vídeo a gente já começa a brincar um pouco com esses conceitos de string. Terminando, string é um vetor de caracteres, toda string termina com /0 para indicar fim da string. Para facilitar a minha vida, eu uso o gets para ler uma string e eu uso o puts para imprimir uma string. No próximo vídeo a gente brinca mais.